Sejam bem-vindos a mais um Cafeína e hoje é o dia de retomar uma questão que sempre aparece quando o dólar perde força frente ao real. Pergunto, o que está acontecendo? E mais, e daqui para frente? O dólar continuará nessa queda? Você deve dolarizar seu patrimônio? Vem com a gente, que temos um caminho. Olá pessoal, Sammy Boy. Olha, se você acompanha um pouco o mercado financeiro, já deve saber qual é a resposta básica para essa pergunta com a qual a gente começou o vídeo. Você sempre deve estar dolarizando parte dos seus investimentos, seja via moeda, ETFs, fundos internacionais, enfim, a dolarização como estratégia para compor o seu portfólio é importante. E por que as pessoas falam isso? Porque é sempre bom não estar totalmente exposto ao Brasil. Se você nasceu e cresceu aqui, sabe do que estou falando. Nossa economia, historicamente, vive trupicando. Ou seja, tá tudo bem agora, mas daqui a pouco vem uma decisão errada política e lá vamos nós de novo. Então é por isso que sempre é recomendado ir aportando pelo menos uma parte em dólar ou em uma outra moeda estável. Dito isso, você não deve ter clicado aqui nesse vídeo para ouvir esse sermão, né? Deve estar querendo saber se as perspectivas são boas para o dólar frente ao real, ou se a moeda americana vai continuar caindo para não perder dinheiro, enfim. Provavelmente você também quer saber sobre as perspectivas para o mercado dos Estados Unidos. Traçar nenhum desses cenários é fácil, mas vamos começar pelo mais difícil, que é falar justamente do dólar. A moeda americana caiu quase 10% no ano, até o dia dessa gravação, o que é uma queda considerável. Agora, parte do mercado tenta entender se o buraco vai ser mais fundo ou se vai parar por aí. A questão é que quando o assunto é moeda, a gente tem uma frase que está virando clichê. O dólar existe para trazer humildade aos economistas. Ou outra variação, se um economista tenta acertar o futuro do câmbio, o resultado mais provável é que ele irá manchar a sua carreira. Mas apesar desse disclaimer de que o câmbio é uma das variáveis mais difíceis de prever, vamos mostrar quais são os cenários que analistas vêm traçando para o dólar. O Boletim Focus mais recente, até essa gravação aqui, mostra que a projeção média do mercado para o câmbio no final do ano é de R$ 5,00. É acima do nível atual, mas as projeções vêm caindo sucessivamente. Se você for pelo Focus, o Boletim Focus atual, então estamos em um bom momento para aumentar a dolarização do seu patrimônio, pelo menos por enquanto. Aqui vale lembrar que há uma série de instituições financeiras revisando suas projeções nas últimas semanas. A última mais relevante dessas talvez tenha sido o Goldman Sachs, que acredita que a moeda americana será negociada por R$ 4,40 no final desse ano. Vale dizer que a projeção anterior era de R$ 4,90. Para o Banco Americano, o que justifica a sua tese é que o recuo da inflação deve manter o carry trade, uma vez que os juros reais vão continuar mais ou menos estáveis. Carry trade é quando investidores pegam empréstimos em outros países, portanto pagando juros menores, e emprestam no Brasil, recebendo juros mais altos. É uma forma de ganhar a diferença entre as duas taxas de juros. Pega lá com os juros mais baixos, empresta aqui no Brasil com juros mais altos. Esse é o movimento do carry trade, muito conhecido no mercado e super importante para você entender também o impacto desse diferencial de juros entre os países. Fora o carry trade, eles também mencionam a questão do S&P Global, que elevou a perspectiva de longo prazo do Brasil de estável para positiva. Isso por conta do ambiente político, das reformas, do crescimento econômico e por aí vai. O Goldman Sachs vai além dos 4,40 e afirma que também vê o valor justo do câmbio em 4,30. O JP Morgan e o Citi, do outro lado, são um pouco mais modestos nas suas expectativas. O JP tem sua estimativa para o dólar em R$ 4,90 para dezembro desse ano. A projeção anterior era de R$ 5,25. O Citi tem a sua em R$ 4,95 contra R$ 5,10 de antes. Do lado positivo, a gente tem que levar em consideração que as duas instituições, nos seus últimos relatórios, diminuíram suas projeções. Então eles também, de certa forma, estão enxergando o fortalecimento do real frente ao dólar. O que esses bancos menos otimistas colocam como forte incerteza para a força da moeda brasileira é uma questão externa
ligada ao Federal Reserve, que é o Banco Central Americano. O presidente da instituição, o Jerome Powell, na última reunião manteve as taxas de juros por lá inalteradas, mas sinalizou que pode voltar a subi-las no caso da inflação não ceder. Nesse cenário, teríamos o dólar se fortalecendo mundialmente contra várias moedas, inclusive o próprio real. O Morgan Stanley, por último, apontou que tem uma visão otimista com a moeda brasileira. O banco, no entanto, vê como risco grande para o real uma possível pressão política ao Banco Central e uma descida dos juros no Brasil em velocidade exagerada. Isso também atrapalharia o carry trade. Eu acredito que depois de expor todas essas possíveis variáveis, já deu para entender por que existe o discurso clichê de que dolarizar os investimentos é um processo contínuo e não pontual. Mas agora a gente entra na questão de que o câmbio é apenas um dos pontos para analisar quando se busca internacionalização dos investimentos. Se a ideia não é comprar dólar em si, a gente tem que analisar também o ativo. Se você quer investir na renda fixa americana, por exemplo, a questão é diferente. É preciso identificar o momento do ciclo em que o Federal Reserve está. Atualmente, a maior parte dos investidores enxergam que o Banco Central americano deve ainda realizar mais 2 altas de juros. Se você é daqueles que quer estar no topo, talvez valha a pena esperar um pouco mais. Agora, se você adquirir Treasuries, que são os títulos lá do governo americano, você pode ter uma queda caso os juros americanos subam ou tenham um resultado maior do que a expectativa do mercado. No entanto, se as taxas se revelarem conforme o esperado, você vai ter uma volatilidade baixa. Por outro lado, se elas ficarem menores do que o esperado, você pode ter um ganho enorme. Ou seja, há riscos de mercado, de oscilação nesses papéis. Agora, entrando em renda fixa privada é diferente. Você tem que avaliar companhias. Nas ações, mesma coisa. Nesses pontos, talvez seja interessante você procurar fundos ou ETFs. Se a gente não tem nem tempo direito de acompanhar as empresas brasileiras, imagina as americanas, né? E com fundos ou com ETFs, você consegue ter uma diluição do seu investimento e, portanto, uma pulverização do risco. Você reduz o risco investindo em mais ações ou mais empresas ou mais credores de uma única vez. Para o mercado acionário americano, as projeções até o final do ano não são as mais otimistas. Com o aperto monetário, é esperado que o S&P 500, né, o SP 500, ainda recue um pouco. As companhias devem lucrar menos até o final do ano e o mercado pode perder um pouco de liquidez. De acordo com estrategistas escutados pela Reuters, a previsão média é que o índice por lá chegará aos 4.150 pontos. Hoje ele está mais próximo dos 4.440. Só que não adianta, talvez, ficar esperando a mínima. Às vezes ela pode não vir. O S&P 500 anda mostrando resiliência por conta de toda a questão das inteligências artificiais. É muito difícil acertar vales e picos no mercado financeiro, né? Muito mais interessante é seguir planos e convicções mirando no longo prazo. Mas dito isso, chegou a hora do Giro de Notícias. A Apple foi obrigada a fazer grandes cortes nas previsões de produção de seu óculos de realidade aumentada. Isso se deve a complexidades de design. A projeção é de fabricação de pelo menos 400 mil unidades do Vision Pro em 2024. Essa quantidade está abaixo da meta anterior de vendas internas da Apple, de 1 milhão de unidades nos primeiros 12 meses. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que o governo federal lançará a 3ª versão do programa de aceleração do crescimento em julho. Com isso, será retomado um programa introduzido pela primeira vez durante seu segundo mandato em 2007. Lula disse que o novo PAC discutirá ferrovias, portos e aeroportos. O secretário extraordinário da reforma tributária, Bernard Epp, afirmou que a segunda etapa da reforma tributária de tributação da renda já está sendo desenvolvida. Segundo Bernard, o parecer do relator caminha para a legislação uniforme com IVA dual de ampla base, de incidência não cumulativa plena, tributação no destino e regras mais simples possíveis. Bom, eu espero que o programa tenha conseguido ajudar um pouco na sua dúvida de investir ou não no exterior. Se precisar, lembre-se sempre de consultar profissionais da área.
mais indicado. Antes de finalizar, tenho que pedir para você dar aquela força pra gente. Esmaga o like, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe os comentários. Doni, obrigado pela parceria. Você, obrigado pela companhia. E até mais. Tchau, tchau.